Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso encerramento de semana, o nosso estudo guiado. Conseguimos concluir mais uma semana para a honra e glória de Deus. Graças a Papai do Céu, que tem nos conduzido para momentos como esse, que tem nos trazido para ter esse encontro, esse momento de estudo na palavra, é que a gente consegue, semana após semana, cumprir esse compromisso de ter esse estudo maravilhoso, e de forma mais especial o Evangelho de João, que tem sido alvo do nosso estudo nesse trimestre. O ano está quase acabando, Encerramos aí a 10ª semana. Ainda tem mais 3 semanas de estudo. E eu creio que vai ser semanas abençoadas, semanas maravilhosas. E para que isso seja uma realidade na sua vida, que está aí do outro lado, verifica se você já é inscrito. Se você já for, que top, que show. Se ainda não é, considera se inscrever, porque é dessa forma que eu vou te incentivar todos os dias, eu vou te lembrar, eu vou te notificar, eu vou te animar do tipo, olha, hoje tem encontro com Deus, hoje tem momento com Deus, hoje tem estudo da palavra, então vem junto comigo, tá certo? Deixa também teu gostei, porque é dessa forma que esse canal ele será divulgado pela plataforma, os vídeos vão alcançar mais pessoas e assim outras pessoas também terão seu momento com Deus, tá bom? Então, nessa ocasião, eu quero convidar você para nós fazermos a nossa oração e entrar no estudo do dia. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Que nessa ocasião, Teu Santo Espírito, como tem sido feito durante todos os dias da semana, nos conduza para perto de Ti e traga luz às Tuas palavras, para que a gente não apenas entenda, mas que também tenhamos a força devida para vivê-las. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, é isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, antes de nós propriamente ter acesso ao estudo de hoje, que é o estudo adicional, o estudo complementar da semana, nós vamos fazer uma breve recapitulação de tudo aquilo que foi estudado durante a semana. Se você quiser, por acaso, ver na íntegra, de forma mais completa, mais detalhada, o estudo de cada dia, que nós vamos dar uma pincelada aqui, tem aí os vídeos do canal, uma playlist foi criada para isso. E você pode, sim, revisitá-los quantas vezes você quiser, tá bom? Então, o estudo da semana começou ali no sábado com o tema o caminho, a verdade e a vida. O verso para memorizar está em João 1, verso 18, que diz: Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Esse verso ele me faz lembrar um texto bíblico que fala que Deus ele se revelava de várias formas no passado. E aí cita uma dessas formas, que era a forma por meio dos profetas. Deus falava com o profeta e o profeta transmitia as palavras de Deus ao povo. E aí o texto bíblico fala que no presente, atualmente, ele tem se revelado na pessoa de Jesus Cristo. E de fato, quando Jesus veio a esse mundo, um dos seus propósitos, uma das suas missões, além de pagar o preço do pecado, além de, por meio de sua morte na cruz, redimir a mim e a você, também foi revelar a pessoa do Pai, por meio de sua vida. É tanto que ele fala de forma bem clara, quem vê a mim, vê a Deus, vê o Pai. Na introdução de sábado, foi apresentado algo bastante interessante, que é como o Evangelho de João é dividido. E ele é dividido em 4 seções principais: o prólogo, o livro dos sinais, o livro da glória e o epílogo. Até então, nas 9 primeiras semanas, nós vimos o prólogo e o livro dos sinais. E essa semana, a 10ª semana, nós demos início ao livro da glória, tá certo? E aí a gente vai estudar sobre algumas cenas que aconteceram ali na vida de Jesus, antes dele entregar a sua vida, e a forma como ele preparou os discípulos para após a sua ressurreição, como eles deveriam viver após Jesus ter cumprido a sua missão. Então, desse ponto, nós vamos passar para o tema de domingo, que é: eu lhes dei o exemplo,
né? E a gente viu nesse dia que o exemplo que Jesus deu foi um exemplo de humildade. E ele demonstrou esse exemplo de humildade lavando os pés dos discípulos, né? Realizando ali a cerimônia do lava-pés. Esse exemplo ele é lindo, né? E inclusive é repetido nos dias de hoje, sempre que a gente vai participar da ceia do Senhor, né? Antes disso, a gente precisa praticar esse lava-pés, porque não apenas representa a humildade que é valorizada por Deus, mas também a disposição, né, nossa de fazer aquilo que agrada a Deus, né? Que é não apenas de subjugar as nossas inclinações do mal, mas de fazer o bem ao próximo, né? No tema de segunda-feira, nós tivemos o tema certamente voltarei, né? Jesus ele deixa claro aos discípulos que ele iria partir, né? Que depois da sua morte, depois que ele ressuscitasse, ele iria voltar ao Pai. Isso com certeza trouxe um sentimento de tristeza aos discípulos, né? Do tipo sentimento de ficarem órfãos, né? Mas aí Jesus conforta eles dizendo: olha, eu vou, mas não se preocupem, eu vou preparar o lugar de vocês, porque eu vou, mas eu volto para buscar vocês, porque o meu desejo é que aonde eu esteja, vocês estejam também. E essa promessa reconfortante direcionada aos discípulos também é direcionada para mim e para você. Então, a promessa de Jesus é que ele voltará. Partindo para o tema de terça-feira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse tema é bastante interessante, que inclusive é o tema do sábado, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho de quê? É o caminho para Deus. Foi o que a gente viu no dia de terça-feira. Interessante essa informação, porque só existe uma forma, só existe um caminho, um meio para ter acesso ao Pai. E essa forma, esse meio, esse caminho é a pessoa de Jesus. Como ele mesmo afirmou: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por meio desse caminho, né, nós trilhamos o caminho da verdade, né? E isso é algo que será abordado de forma mais detalhada nos dias seguintes. Esse caminho, ele produz vida, e vida em abundância e vida eterna. Por isso que eu e você devemos seguir por esse caminho. O estudo de terça-feira chamou a atenção que a palavra caminho, ela só é mencionada mais uma vez, ou seja, só existem duas menções a ela no Evangelho de João. A primeira é quando João Batista fala, né, que ele é a voz que clama no deserto e que veio preparar o caminho, né, para Jesus, para o ministério de Jesus. E isso faz alusão a essa afirmação de Jesus, que ele é o caminho, né, o caminho que prepara a mim e a você para estar e para ir à presença do Pai, certo? Partindo para quarta-feira agora, eu sou a verdade, né? Aqui nós vimos que, por mais que o mundo apresente vários tipos de verdades, só existe uma única verdade que consegue de fato proporcionar tudo aquilo que esperamos. E essa verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Essa verdade, ela não é um lugar, ela não é uma ciência, ela não é um texto, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Somente Jesus é capaz de transformar a vida, de fato, em uma vida boa. Uma vida que, vamos dizer assim, é agradável de ser vivida. E essa verdade, ela é transcendental, né? Ela não está retida num espaço de tempo. Por ela ser uma pessoa, ela é acessível para mim e para você nos dias de hoje. Agora, o que cabe a mim e a você é estar disposto a viver essa verdade. E quando eu digo viver essa verdade, é andar nos passos de Jesus. Tá certo? No tema de quinta-feira, que foi o tema de ontem, nós tivemos o tema As Escrituras e a Verdade. A gente vê que o Evangelho de João, ele faz bastante alusão e se utiliza de bastante referências da palavra de Deus, que na época era o Antigo Testamento, né? Tanto Jesus como os próprios discípulos,
falam muito, citam muito a palavra de Deus. Assim está escrito, para que se cumpra as escrituras, assim como foi na época de Moisés, e vários outros exemplos que inclusive a gente já viu durante os estudos das semanas que passaram, né? Isso é importante porque nos leva a entender a importância e a relevância de eu e você consultarmos a palavra. Se o próprio Jesus, se os próprios discípulos se utilizava da palavra, da Bíblia, dos textos bíblicos, para serem argumentos e meios e provas para a sua vida, né, e seu ministério, porque hoje eu e você também não fazemos o mesmo? Porque hoje eu e você não se utilizamos apenas da palavra, da Bíblia, para responder aos nossos questionamentos, tirar as nossas dúvidas. Está aqui. O Evangelho de João deixa isso bastante claro. Um outro ponto muito importante que foi mencionado, né, no tema de quinta-feira, é que Jesus, né, ele traz a realidade da importância do estudo da palavra. Por mais que os líderes religiosos e até mesmo os próprios discípulos tivessem familiaridade com o estudo da palavra, nem mesmo assim eles conseguiram enxergar o ministério messiânico de Jesus na palavra. E aí foi necessário, né, que Jesus desse ali uma espécie de estudo bíblico, né, mostrasse, desde Moisés até passando pelos profetas, todas as citações que eram referência ao seu ministério, à sua vida, né? E dessa forma, fica claro que eu e você podemos até conhecer a Bíblia, mas se eu e você não tivermos disposto, né, com a inclinação correta, com a humildade certa, para entender o que os textos bíblicos de fato querem dizer, a gente nunca vai chegar ao entendimento correto. É preciso sinceridade, é preciso busca pela presença de Deus, pela presença do Espírito, né, que foi o autor da palavra, para poder entendê-la. E se nós tivermos essa disposição, sim, a gente vai chegar ao entendimento completo, porque esse é o desejo de Deus para mim e para você. E aí, partindo para sexta-feira, né, nós temos aqui o estudo adicional. Eu separei os textos que estão contidos nesse dia, eu achei bastante interessante e eu quero ler para você. Veja comigo, ó. Quando Jesus disse, "Eu sou a luz do mundo", ele estava no pátio do templo, local especialmente ligado às cerimônias religiosas da festa dos tabernáculos. No centro desse pátio, erguiam-se 2 altos pilares, que sustentavam suportes de lâmpadas de grandes dimensões. Depois do sacrifício da tarde, acendiam-se as lâmpadas, as quais irradiavam luz sobre Jerusalém. Essa cerimônia comemorava a coluna de luz que havia guiado Israel no deserto, e era também considerada como apontando para a vinda do Messias. Olha que coisa interessante, né? Quando Jesus afirmou que ele era a luz do mundo, ele estava em um local específico, né? E que fazia total sentido a essa afirmação dele. Ele estava no pátio, onde tinha 2 colunas, e nessas 2 colunas tinha ali uma espécie de luminária, né? E essa luminária era vista por toda Jerusalém, porque eram colunas altas, né? Ou seja, era de forma proposital, havia um significado, um simbolismo, né? E pelo que a gente viu, era para simbolizar a luz, né, que guiava, né, o povo na peregrinação ali pelo deserto, após o êxodo no Egito, né? Havia todo um significado. E aí Jesus, quando falou isso, Jesus estava fazendo alusão de que ele era aquela luz que guiava o povo e que ele estava se colocando mais uma vez no papel de guiar o povo de Deus. Na iluminação de Jerusalém, o povo expressava sua esperança da vinda do Messias. Para Jesus, aquela cena tinha um significado mais amplo. Cristo, a fonte da luz espiritual, ilumina as trevas do mundo. O símbolo, porém, era imperfeito. Aquela grande luz que sua própria mão havia colocado no céu era uma representação mais fiel da glória de sua missão.
As pessoas tentaram trazer, né, a ideia daquilo que os antepassados tinham vivido, né, por meio daquelas duas grandes colunas. Aquela luz, embora fosse apenas uma representação, um símbolo, uma cerimônia daquilo que tinha sido real no passado, era algo, vamos dizer assim, perfeito, né? E Jesus, trazendo à tona isso, mostrava, né, que o exemplo perfeito, a realidade perfeita, era aquilo que tinha sido vivido no passado e que agora estava disponível mais uma vez na pessoa dele, né? A luz que no passado guiava e mostrava o caminho era agora a pessoa de Jesus encarnada para ser o mesmo instrumento de salvação, assim como aquela luz foi no passado. Jesus trazendo a realidade da esperança que eles tinham, né, quando praticava aquela cerimônia ali no pátio. Jesus estava agora tornando real aquela cerimônia do tipo: eu sou a luz que vocês tanto aguardam. Eu sou a luz que vocês tanto esperam. O Messias, almejado e ansiado por vocês, está entre vocês. Sou eu, a luz do mundo. E o último texto diz assim: era de manhã. O sol acabava de se erguer sobre o Monte das Oliveiras. Seus raios brilhavam com ofuscante claridade nos edifícios de mármore, fazendo reluzir o ouro das paredes do templo. Então Jesus, apontando para ele, disse: eu sou a luz do mundo. Aquela luz que ofuscava, que clareava, que tornava a visualização difícil do templo de Jerusalém por conta do reflexo que o sol causava, era exatamente a pessoa de Jesus, né? Que aos olhos podia ser visto com naturalidade, não ofuscaria, não iria irradiar, não iria, vamos dizer assim, dificultar a visão. Não seria um problema, né? Como muitas vezes é olhar para o sol no horário de meio-dia, que é até impossível, né? Você ficar olhando para o sol. Mas no caso dessa luz, que é a pessoa de Jesus, é algo acessível para mim e para você. Chegamos ao fim, né, de mais um estudo. Encerramos mais uma semana com chave de ouro. Eu espero que tenha sido maravilhosa a experiência para você do estudo diário dessa semana. Foi muito bom. Eu particularmente gostei muito dessa semana. E o meu convite, é claro, para que você volte no próximo estudo, né? Inclusive, ainda temos aí 3 semanas para estudar o Evangelho de João. E eu creio que ainda muita coisa boa, muita bênção estará aí reservada para mim e para você. Então, cabe a nós comparecer e estarmos aqui dispostos, né, e disponíveis para ser abençoado por Deus. O meu desejo é que o Papai do Céu te abençoe e te proteja e que Ele te faça retornar aqui no estudo seguinte. Até a próxima e tchau, tchau.